você vai ter um período de adaptação e durante esse período você vai ser criticado por muita gente. Às vezes a crítica vai ser dentro da tua própria casa. Às vezes a crítica vai ser teu marido, a tua esposa, um filho. É um processo difícil, por quê? Porque as pessoas estão num processo de adaptação durante esses 3 anos e vai ter gente que vai estar descontente, às vezes essa pessoa está do teu lado. Ah, você vai jogar na equipe B? O profissional não joga na equipe B. Você chegando na Europa para poder trabalhar com algo que não é da sua área e familiar, amigo teu no Brasil dizendo: ah, você vai se sujeitar a isso? Precisa se sujeitar a isso? Ah, brasileiro saindo do Brasil para limpar a privada? Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio do canal Passaporte Estrangeiro, canal onde a gente fala sobre imigração, vida no exterior, experiências de viagens, compartilhando com você tudo aquilo que eu aprendi em quase 15 anos vivendo fora do Brasil, entre Estados Unidos e Portugal. Estamos hoje na cidade de Vila Nova de Gaia, temos ao fundo uma das pontes que liga Gaia à cidade do Porto. E o tema do vídeo de hoje, galera, vai ser para poder fazer uma analogia entre a história do jogador Vinícius Júnior, da seleção brasileira e do Real Madrid, com os imigrantes. Eu acredito que o Vinícius passou no processo de adaptação na Europa e daquilo que ele passou para chegar onde ele está hoje pode se assemelhar de alguma forma ao que o imigrante passa, lógico, dentro das suas devidas proporções. Então fica até o final do vídeo que você vai entender exatamente os exemplos que eu vou dar hoje. Antes disso, se você não conhece meu conteúdo, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixa o like nesse vídeo. Isso vai ajudar demais o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas que querem sair do Brasil. Pessoal, esse vídeo não é um vídeo sobre futebol, esse é um vídeo para falar de imigração, mas obviamente eu vou estar usando os exemplos aqui do que eu disse sobre o Vinícius. O Vinícius Júnior, para quem não segue o futebol, ele é um jogador que desde uma idade muito nova, ele já era projetado para ser um dos grandes craques do Brasil. Ele já tinha ali uma promessa quando ele jogava na base do Flamengo na época. E eu me lembro de ver o Vinícius Júnior, ainda adolescente, se destacando pela seleção sub-20, sub-17, sub-15, inclusive sendo até campeão em alguns dos campeonatos. E o Vinícius foi transferido para o Real Madrid numa idade muito nova. Ele veio para a Europa com 18 anos. Ele foi vendido para o Real Madrid com 16, mas só com 18 anos é que ele chegou na Europa. Essa parte específica do Vinícius ser um cara projetado para ser craque, projetado para ser grande, chegando num grande clube europeu, é muito importante. Por quê? Porque o Vinícius, quando chega no Real Madrid, uma das primeiras coisas que eles fazem é colocar o Vinícius para poder jogar na equipe B do Real Madrid. E pode parecer uma besteira para você, às vezes, que não seja um fã de futebol e tudo mais, mas você pegar um jogador que está sendo projetado para ser craque, para crescer, e colocar esse jogador num time B de uma equipe grande europeia, seria o equivalente de nós trazermos uma pessoa, por exemplo, do Brasil, que às vezes é um executivo, às vezes é uma pessoa que é um responsável de algum grande negócio, um empresário, alguma coisa, e essa pessoa chegando na Europa e sendo colocada para poder fazer um serviço de limpeza, um serviço de construção, um serviço às vezes mais braçal, mais manual. E esse é o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês. O Vinícius Júnior, nessa época, quando ele foi rebaixado ao time B do Real Madrid, ele foi rebaixado porque o técnico na época, ele acreditava que o Vinícius ainda não era um jogador que possuía todos os atributos necessários para ser titular no time como o Real Madrid. E o Vinícius naquela época tinha muitas opções na mão. Ele poderia ter forçado uma transferência para um outro clube, ele poderia ter dito que não ia aceitar aquilo e fazer ali um clima ruim no vestiário para poder de alguma forma o clube se livrar dele. Mas ele naquela época entendeu que ele tinha que ter humildade de mostrar o valor dele numa equipe inferior do clube na qual ele foi contratado. E ele, por ter essa humildade, ele conseguiu, em mais ou menos ali 2 meses, provar para o clube que ele era digno de jogar entre os titulares do Real Madrid. Aonde é que isso é um exemplo que nós conseguimos assemelhar aos imigrantes? Quando você chegar na Europa, dificilmente você vai conseguir se colocar no mesmo nicho de emprego, na mesma vaga, na mesma posição, ganhando salários parecidos ou mais. Por quê? Porque você é novo, ninguém te conhece, você está começando do zero, você tem que provar o seu valor. E se você não tiver humildade
entender que você vai ter que aproveitar as oportunidades que vêm no seu caminho, antes de você querer se mostrar ser o bam bam bam, se mostrar ser o melhor, o maioral, o melhor do bairro, do pedaço, você pode quebrar a cara. Por quê? Porque, mais uma vez, quando você chegar na Europa, dificilmente você vai ter as oportunidades todas que você está pensando que você vai ter enquanto você está no Brasil. Então, você está no Brasil, você está imaginando, eu sou um profissional da área X, trabalho muito bem, tenho formação acadêmica, sei muito bem o que eu estou fazendo, eu vou chegar na Europa e rapidinho eu vou encontrar alguma coisa na minha área porque eu falo inglês, porque eu tenho documento. Não é bem assim. Isso não funciona dessa maneira. Então, no momento em que você chega na Europa e você tem a humildade de entender que você, às vezes, vai ter que ser rebaixado para algo inferior à sua capacidade, isso não quer dizer que você tenha um valor inferior. Isso não quer dizer que você não vai conseguir alcançar suas coisas. Isso significa que naquele momento você vai ter que abaixar um pouquinho o nariz e se posicionar em algo que pode te abrir portas para outras coisas. Então, voltando a falar do Vinícius. O Vinícius teve a humildade naquela primeira fase de reconhecer que jogar na equipe B do Real Madrid não seria humilhante, não seria rebaixá-lo como profissional, como jogador. E isso fez com que portas fossem abertas para o Vinícius no Real Madrid. Continuando a jornada dele. Depois de 2 meses, o Real Madrid trocou de técnico e o técnico novo viu o potencial do Vinícius, porque ele se destacou muito na equipe B. Para quem não sabe, a equipe B do Real Madrid, ela não joga no mesmo nível, obviamente, do que o Real Madrid na primeira, segunda liga. Ela joga na terceira liga, no terceiro campeonato, poderíamos dizer assim, na terceira divisão espanhola. E é uma equipe totalmente para jogadores júnior, reformulando pessoas assim, às vezes que estão no sub-17, no sub-18. É literalmente uma equipe B, não é equipe B no sentido teórico só não, é literalmente, não tem jogadores de ponta ali, são todos os jogadores que estão ainda em formação do Real Madrid. Então, o Vinícius Júnior se destaca durante esses 2 meses na equipe B do Real Madrid. Eles trocam de treinador e o treinador novo vê que ele estava jogando bem, estava se destacando, estava marcando gols e dá uma oportunidade para ele na equipe nova. E os desafios do Vinícius ali mudaram de nome. Ele, ao invés de ter que se rebaixar e se humilhar, entre aspas, a jogar numa equipe na categoria B, ele agora tinha que enfrentar as críticas de jogar no elenco principal e não saber finalizar. Ele tinha que enfrentar as críticas de não ser um jogador do nível da seleção brasileira. Para quem entende um pouco mais de futebol, ele tinha até o apelido de Negueba Júnior, que era um jogador do Flamengo no passado, que obviamente é infinitamente inferior ao Vinícius, mas era uma brincadeira que as pessoas faziam. E o Vinícius simplesmente não tinha nenhum tipo de projeção naquele momento para ser o craque que muita gente dizia que ele ia ser. Então, o Real Madrid tinha apostado nele, muitos jornalistas diziam que ele era o futuro e tudo mais, e ninguém, maior parte da população brasileira não colocava fé no Vinícius Júnior, muito menos na Espanha. Então, do momento em que ele sai da equipe B e ele vai para a equipe profissional, ele continua tendo problemas, só que agora os problemas eram, mais uma vez, a mídia não acreditava nele, o clube, de alguma forma, ele não era um titular absoluto, ele tinha ali, às vezes entrava durante alguns jogos, teve que ir conquistando o espaço dele. Em que parte isso pode se assemelhar à história de um imigrante também? Primeiro você vai chegar na Europa e você vai passar por aquela fase na qual talvez você tenha que se rebaixar profissionalmente. Você vai ter que ter a humildade de entender que você vai ter que ter a sua janela de oportunidade, que talvez nos primeiros 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, isso não vai acontecer. E do momento em que você começa a andar na Europa e começa a viver a sua vida, você vai ser questionado pela sua família no Brasil, você vai ser questionado pelos seus amigos, você vai se auto-questionar se você está fazendo a coisa certa. Por quê? Porque a vida fora do Brasil, galera, é pesada. Ela pode não ser pesada, talvez no futuro, quando as pessoas começam a ter ali um salário maior, a vida já está mais organizada, a pessoa já fala a língua do país onde ela está, já está com documento, já é cidadão. Aí realmente a vida talvez não seja mais pesada, mas
o início é muito difícil. Você se adaptar num país novo, a um clima novo, uma língua nova, questões documentais, questões financeiras, tendo que trabalhar em emprego que não é bom. Isso tudo é muito complexo, é muito difícil e não é algo que se resolve de um dia para a noite. Eu costumo dizer para as pessoas que o time frame normal de adaptação no exterior são de 3 anos. Ah, Caio, mas eu conheço uma pessoa que em 6 meses já estava super adaptada. Estar adaptado ao clima, a uma casa, a um emprego, não é estar 100% adaptado num país. Entendam isso. Por quê? Porque você está adaptado a um país significa que você tem... Imagina um gráfico pizza. Significa que todas as fatias, literalmente, desse gráfico estão preenchidas. Língua, clima, documentação, dinheiro, crédito, ou seja, você tem crédito na praça, você consegue ir no banco pegar um empréstimo, consegue fazer um cartão de crédito, está tudo certinho, você tem um bom nível de crédito dentro das instituições financeiras, que você tem um emprego que te paga bem, você tem amigos, que você consegue viajar, que você consegue juntar dinheiro, ou seja, a sua vida está literalmente bem encaminhada. Isso normalmente leva no mínimo 3 anos. Não estou dizendo que em 3 anos está tudo feito, eu estou dizendo que é no mínimo. Às vezes leva muito mais do que isso. Então, o que acontece é que tem muitas pessoas que vêm para a Europa e que passado ali 6 meses, 7 meses, 1 ano e meio, 2 anos, são frustrações atrás de frustrações, aí a pessoa sai da Europa, volta para o país dela, seja Brasil, seja qual for, e vai falar mal da Europa, vai dizer, porque a Europa é uma porcaria, porque as coisas lá não funcionam, porque as coisas não dão certo. Não tem milagre, galera, aqui nessa história. Você sair do seu país é muito complexo, é um processo difícil e que é um investimento para médio e longo prazo. Se uma pessoa passar 5 anos, 10 anos, 15 anos e realmente não conseguir ser bem-sucedida ou fazer com que as coisas andem bem fora do Brasil, alguma coisa de errado essa pessoa está fazendo, porque a maior parte das pessoas não voltam para o Brasil por problemas financeiros ou por não terem se desenvolvido bem na Europa. A maior parte. Temos exemplos, lógico, mas a maior parte que decide voltar para o Brasil, decide voltar por questões de distância com a família, por questões de não se adaptar realmente assim a questões de amizade, às vezes uma oportunidade profissional no Brasil melhor, mas dificilmente uma pessoa vai passar 10, 15, 20 anos e vai voltar para o Brasil porque tá ferrada, porque não tem dinheiro, porque a vida não prospera fora do Brasil. Normalmente é mais ligado a questões de saudade da família, questões emotivas. Então, voltando a falar a história dos 3 anos. Você vai ter um período de adaptação e durante esse período você vai ser criticado por muita gente. Às vezes a crítica vai ser dentro da tua própria casa. Às vezes a crítica vai ser teu marido, a tua esposa, um filho. É um processo difícil, por quê? Porque as pessoas estão num processo de adaptação durante esses 3 anos e vai ter gente que vai estar descontente, às vezes essa pessoa está do teu lado. E você vai ter que ter uma força mental muito grande para seguir com o objetivo de eu estou aqui por um propósito, eu estou aqui para fazer dar certo. E pode levar 3 anos, 5 anos, 7 anos, eu vou conseguir aquilo que eu vim para buscar. Seja sucesso financeiro, seja uma qualidade de vida, seja às vezes desenvolver uma carreira, cada um tem os seus objetivos próprios. Então, voltando a falar do Vinícius, o Vinícius foi extremamente criticado durante esse período pós-Real Madrid B e ele manteve a cabeça dele em pé o tempo todo. Além disso, o Vinícius foi criticado num ponto, isso é muito importante para a galera que não entende de futebol ou não acompanha. Chegou ao ponto de jogadores do próprio Real Madrid, durante um jogo, a televisão pegou esse tipo de comunicação, de um jogador falar para o outro para não passar a bola para o Vinícius, porque ele estava jogando contra a gente. Ou seja, o jogador na época era o Karim Benzema, um jogador francês, que chegou a dizer publicamente para outro jogador do próprio Real Madrid não passar a bola para o Vinícius. Gente, isso é uma coisa completamente absurda, porque ele dizia que o Vinícius estava jogando contra eles. Então, o Vinícius tinha crítica da imprensa, tinha crítica provavelmente de pessoas próximas dele, da imprensa tanto europeia quanto brasileira,
e até dos próprios jogadores do Real Madrid. Ele estava literalmente rodeado de gente que queria que a coisa desse errado. Você vai perceber com a sua caminhada no exterior, isso é um outro exemplo bom para você, que as pessoas que estão ao seu redor nem sempre são tão amigas igual você pensa que elas são. Isso é um problema muito grave, porque a gente pensa assim, as pessoas são brasileiras, querem o nosso bem, vão nos ajudar. Queria eu te dizer o contrário, mas não é sempre o que acontece. A comunidade brasileira, infelizmente, é uma das que mais sabota os conterrâneos fora do Brasil. Ou seja, se você comparar um português no Canadá, nos Estados Unidos, eles se autoajudam, eles estão lá para poder formar comunidade. Se você comparar, às vezes, uma pessoa, assim, principalmente de países sul-americanos, eles têm a comunidade deles nos Estados Unidos e eles são muito próximos, eles se ajudam. O brasileiro, às vezes eu fico com a sensação que a meta maior dele é roubar a oportunidade do coleguinho, o que é triste, porque eu queria que fosse diferente. Então, voltando ao exemplo do Vinícius, ele estava sendo criticado por jogadores do próprio clube, pela imprensa brasileira, europeia, e mesmo assim a cabeça erguida. Além disso, sofrendo questões de racismo, o Vinícius Júnior é um dos jogadores que mais levanta a pauta do racismo no mundo, basta vocês colocarem isso no Google que vocês vão perceber. E onde é que a gente consegue fazer aqui uma comparação muito boa com os imigrantes brasileiros? Xenofobia, racismo. E galera, isso não tem nada a ver com Portugal, tá? Isso daí é em qualquer lugar onde você for. Qualquer país onde você for, as pessoas estão sujeitas a passar por esse tipo de coisa. Às vezes uma questão racial por questão de, ou seja, propriamente a cor mesmo da pessoa. Às vezes é por uma questão de xenofobia pura e dura por você ser de um país diferente. Às vezes é por uma questão de gênero. São inúmeras as questões. Então, o Vinícius sofrendo todas as críticas que ele estava levando e ainda por cima, passando por questões de racismo, em nenhum momento abaixou a cabeça e resolveu bater de peito aberto para esse tipo de situação. Você imigrante, pode esperar, vai chegar seu dia, vai ter algum dia que você vai estar em alguma situação e que você vai ficar ou explicitamente ali, ou seja, vai ser uma coisa nítida, onde você vai perceber que alguém está sendo racista com você ou algum ato de xenofobia, ou você vai ficar com a sensação na sua cabeça de tipo, será que esse cara está com essa sensação ou está me tratando assim porque pode ser que ele não goste de brasileiros? É uma possibilidade. E isso não é papo de vítima não, tá, galera? Isso daqui é só mais uma questão na vida normal de um ser humano e que qualquer nacionalidade vai passar onde ele for. O português está arriscado sofrer isso em outros países, o brasileiro está arriscado sofrer em outros países, o americano está arriscado passar por isso em outro país. Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de ser imigrante. Isso pode acontecer com qualquer um, esteja preparado. E agora chegando na parte final do vídeo, é quando o Vinícius começa a colher os frutos. E essa é a parte importante que eu quero falar com vocês. Segunda-feira agora, que dia que vai ser segunda-feira? Vai ser dia 28 de outubro de 2024. Vai ter a eleição da Bola de Ouro da FIFA. E as pessoas estão projetando que o Vinícius vai ganhar esse título. Eu, pessoalmente, desejo muito que ele ganhe, não só porque ele é brasileiro, mas porque eu admiro o futebol do Vinícius. Mas caso o Vinícius não ganhe esse título, não vai apagar tudo aquilo que o Vinícius tem conquistado nos últimos anos com o Real Madrid. Porque, voltando à história dele, ele passou por aquela coisa da equipe B, depois ele passou por todas aquelas questões das críticas da imprensa, e nos últimos anos o Vinícius foi protagonista, foi campeão, multicampeão inclusive com o Real Madrid sendo destaque. E essa bola de ouro pode ser uma coisa para coroar ainda mais isso tudo que ele construiu. E ele não estaria vivendo nada dessas coisas que ele está colhendo hoje se ele tivesse dado ouvido para aquilo que estava no início. Ah, você vai jogar na equipe B? O profissional não joga na equipe B. Você, imigrante, chegando na Europa e familiar teu, a plantinha aqui, ó, caindo. Você chegando na Europa para poder trabalhar com algo que não é da sua área e familiar, amigo teu no Brasil dizendo, ah, você vai se sujeitar a isso? Precisa se sujeitar a isso? Ah, brasileiro saindo do Brasil para limpar a privada? Como se isso fosse algum demérito para alguém. Você sabe os sacrifícios que você tem que fazer para chegar onde você tem que chegar. Não dê ouvido a pessoas que estão tentando destruir o seu sonho, o seu objetivo de chegar nas suas metas.
O Vinícius começa a ser criticado pela imprensa, por um, por outro, racismo. Você não tem que dar ouvido para todos os cachorros que latem no seu caminho, porque senão você nunca vai chegar no seu trajeto final. Você não tem que ficar ouvindo as críticas das pessoas que estão no seu caminho, dizendo, volta para o teu país, porque o brasileiro isso, o brasileiro aquilo. Mantenha-se focada no seu plano final. Eu quero chegar no lugar X, eu quero estar ganhando tanto, eu quero ter uma vida assim, eu quero fazer assim, quero fazer assado. Eu quero morar na cidade tal, no país X. E não vai ser nenhum nem outro que vai destruir o seu sonho. Se você desistir desse sonho, tem que ser porque você chegou à conclusão que depois de vários anos, talvez esse sonho possa não fazer sentido para você. Talvez você mudou de sonho, talvez você tenha outro objetivo. Só você pode responder essa pergunta. Não escute as pessoas que estão fora. Se for para escutar alguém, escuta pessoas que você confia, pessoas que você sabe que tem uma opinião neutra. Não fique escutando a maioria das pessoas, porque a maior parte das pessoas normalmente tem conselhos ruins para dar. Para fechar o vídeo, galera, eu quis dar aqui um exemplo da história do Vinícius Júnior. Então, como vocês viram, não foi um vídeo para falar de futebol, foi um vídeo para poder falar de questões que transcendem o futebol, questões na qual eu consigo fazer uma conexão entre futebol e vida no exterior. É óbvio que comparar um jogador de futebol com um mero trabalhador, com um mero imigrante, chega às vezes a soar um pouco absurdo. Não é esse o propósito do vídeo, eu não quero dizer que são situações idênticas, mas eu consigo ver essa correlação, eu consigo ver situações na qual a gente pode extrair algo de valor, a gente pode extrair algo que realmente acrescenta para a nossa jornada no exterior. Então, aquilo que o Vinícius Júnior passou, nós não vemos todos os dias. Não é comum um jogador projetado para ser um super craque se submeter a jogar numa equipe B de um grande clube, ser tão criticado internamente, externamente e manter a cabeça erguida o tempo todo, sofrer de maneira explícita e absurda de racismos e chegar no final de tudo isso que ele passou e começar a colher os frutos. Então, se esse vídeo um dia, por alguma razão, parar na mão do Vinícius Júnior, eu espero que você seja campeão na segunda-feira, porque você merece. E para você, imigrante, que tem vontade imigrante ainda não, né? Futuro imigrante. Para você que está no Brasil e quer construir uma vida no exterior, venha preparado. Essa é a primeira parte da mudança, é aqui, olha. As pessoas acham que o processo de mudança começa quando você chega e pisa na Europa. Não é. É enquanto você está no Brasil. Você precisa se preparar mentalmente para tudo aquilo que você vai enfrentar, porque a jornada vai ser árdua, você vai ter as suas dificuldades, mas no final vai valer a pena. Tá bom, galera? Obrigado mais uma vez pela atenção. Se você não conhece meu conteúdo, se inscreva no meu canal, deixa um like nesse vídeo e até a próxima. Muito obrigado.